Olá, vamos para a divisão da herança entre os sobrinhos agora. Eu compartilhar a tela. Na falta, então, de descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro e irmãos, a herança vai para os sobrinhos do morto. É isso que nós vamos estudar agora, a divisão da herança entre os sobrinhos do morto. Então, vamos falar dos sobrinhos. Ainda na quarta classe, agora dos sobrinhos. Na falta de irmãos de segundo grau, a herança vai para os sobrinhos, tá? Primeira regra aqui. Se todos os sobrinhos são filhos de irmãos germanos, recebem por igual. Se todos os sobrinhos são filhos de irmãos unilaterais, recebem por igual também. Então, aqui também tem a regrinha do sobrinho, filho de germano, herdar o dobro do sobrinho, filho de unilateral. Então, se todos os sobrinhos são filhos de irmãos germanos, recebem por igual. Se todos os sobrinhos são filhos de irmãos unilateral, recebem por igual. Agora, se tem sobrinho filho de irmão germano e sobrinho filho de irmão unilateral, cada sobrinho filho de irmão germano herda o dobro do que cada sobrinho filho de irmão unilateral. Repito, cada sobrinho filho de irmão germano herda o dobro do que cada sobrinho filho de irmão unilateral. Então tá aqui essas duas regrinhas que eu acabei de falar. Então, se concorrerem filhos de irmãos germanos com filhos de irmãos unilaterais, o cada germano herda o dobro, 1843, e parágrafos do Código Civil. Então, cada sobrinho filho de germano herda o dobro do que cada sobrinho filho de irmão unilateral. Então, vamos para a divisão da herança. Aqui, primeiro morreu, o H teve 4 irmãos. Primeiro morreu o B, depois morreu o C, depois morreu o D, depois morreu o A. E depois morreu o H. Por quê? Porque o H, ele foi o último dos irmãos. E se ele tiver deixado um irmão vivo, a herança vai dividir entre os irmãos, não é verdade? A gente volta na que a gente falou agora há pouco. Mas na divisão entre os irmãos, não é o caso. A gente está falando agora da divisão entre os sobrinhos. O H morreu, deixou 5 sobrinhos, E, F, G e J. 5 sobrinhos para a divisão da herança. Só que tem sobrinho que é filho de irmão germano. E tem sobrinho que é filho de irmão unilateral. Então, você tem que verificar sobrinho por sobrinho se é filho de irmão germano ou se é filho de irmão unilateral. Então, o E aqui. E é filho de irmão germano. Então, põe o número 2 embaixo do E. F é um sobrinho, mas é filho de irmão germano. O A, que é irmão do morto, é irmão germano ou é irmão unilateral? É irmão germano. Põe o número 2 no F. G é sobrinho, filho de irmão germano. B de bola é irmão germano do H. Põe o número 2 no G. I é um sobrinho, mas ele é filho ou filha de irmão ou irmã unilateral do H. C de casa é irmão ou irmã unilateral do H? Sim, é unilateral. Põe o número 1. J é sobrinho, filho de irmão ou irmã unilateral do H. Põe o número 1 no J. Então, tá aí o número 2 e o número 1 nos sobrinhos, levando em consideração se o pai de cada um deles, ou a mãe de cada um deles, é irmão ou irmã germano ou unilateral do autor da herança. Soma todo mundo, 2, 4, 6, 7, 8. Vai ficar 1/8 para o J, 1/8 para o I, 2/8 para o G, 2/8 para o F e 2/8 para o I. Então, os irmãos germanos A e B tiveram filhos que são sobrinhos do H. Cada sobrinho você tem que colocar o número 2 e o número 1. Em cada sobrinho. Tem que tomar esse cuidado para não errar, tá? Então, E, F, G são filhos de irmãos germanos, filhos do A e do B, que são germanos. Põe o número 2 em cada um deles, no E, no F e no G. E os irmãos unilaterais D, C e D têm o filho I e J. Então, que são sobrinhos do morto. Se põe o número 1 em cada sobrinho, filho de irmão unilateral. Consequentemente, aí, o
sobrinho, e J vai receber, ter um número 1, vai receber metade. Metade dos sobrinhos, filhos dos germanos. Você percebe, então, que o E herda 2/8, que é o dobro do I, né? Que é sobrinho, filho de irmão unilateral, que herda 1/8. 2/8 é o dobro de 1/8. Não é verdade? Então, tá aí a divisão da herança entre os sobrinhos. Então, na divisão da herança entre os sobrinhos, você usa o número 2 e o número 1. Para fazer a divisão da herança também, cada sobrinho filho de germano herda o dobro de cada sobrinho filho de unilateral. Tá? Então, tá aí a divisão da herança. Vamos complicar um pouquinho. Vamos imaginar, antes de complicar, deixa eu falar para vocês o que é muito comum as pessoas errarem, seja no trabalho, seja no concurso, no exame de ordem, no concurso público, as pessoas cometem o seguinte erro. Na hora de dividir a herança entre os sobrinhos, o candidato ou a pessoa lembra que tem que o germano herdar o dobro do unilateral. Só que em vez de colocar o número 2 e o número 1 embaixo de cada sobrinho, põe o número 2 embaixo de cada irmão. Põe aqui, ó, 2 para o A, 2 para o B, 1 para o C e 1 para o D. E soma 2, 4, 5, 6. Põe aqui 2 sextos, 2 sextos, 1 sexto e 1 sexto. Esse 1 sexto fica para o J, ele dá 1 sexto para o J, esse 1 sexto ele deixa para o I. Tudo que está em vermelho está errado. Esse 2 sextos, a pessoa erra e deixa 2 sextos para o filho. Esses 2 sextos do A, divide entre, são 2 filhos, divide por 2, fica 2 dozeavos e 2 dozeavos. Tudo que está em vermelho está errado. Por que que está errado tudo isso que está em vermelho? Pelo seguinte, você colocou o número 2 e o número 1 em cada irmão, mas está errado. Porque nós não estamos dividindo a herança entre os irmãos. Nós estamos dividindo a herança entre os sobrinhos. Entre os sobrinhos. Ora, se nós estamos dividindo a herança entre os sobrinhos, nós temos que colocar o número 2 e o número 1 em cada sobrinho. Então, ao colocar o número 2 e o número 1 em cada irmão, você vai errar toda a divisão da herança. Não cometam esse erro. Tá? Isso cai em exame de ordem, cai em concurso público, né? Cai na prova, cai em todo lugar. A pessoa vai precisar dividir isso no seu trabalho, lá no seu escritório de advocacia. Você não pode cometer esse erro. Você, quando está dividindo a herança entre os sobrinhos, você põe o número 2 e o número 1 em cada sobrinho. Olha lá, dividiu tudo errado. 2 dozeavos é diferente de 2 oitavos. 2 dozeavos para o F é diferente de 2 oitavos. 2 sextos do G é diferente de 2 oitavos. O que está em amarelo aqui está certo. 1 sexto do I, que está errado, é diferente de 1 oitavo. E 1 sexto do J é diferente de 1 oitavo. Tudo que está em vermelho está errado. O que está certo está em amarelo. Então, não cometam esse erro. Tá? Ah, professor, mas quando que eu coloco o número 2 e o número 1 em cada irmão mesmo? Quando tem pelo menos um irmão vivo. Porque aí a divisão da herança se dá entre os irmãos. Lembra do exercício que nós fizemos lá atrás? Olha aqui, ó. Se tem pelo menos um irmão vivo, aí você põe o número 2 e o número 1 em cada irmão. 2, 2, 1, cada irmão. Tá? Mas, se nós estamos dividindo a herança entre os sobrinhos, porque todos os irmãos estão mortos, aí, então você tem que colocar o número 2 e o número 1 em cada sobrinho. Você tem que colocar o número 2 e o número 1 em cada sobrinho. Então, a divisão correta aqui, no nosso exemplo, é 2 oitavos para o E, 2 oitavos para o F, 2 oitavos para o G, 1 oitavo para o I, 1 oitavo para o J. Porque a gente colocou o número 1 em cada sobrinho filho de unilateral e o número 2 em cada sobrinho filho de irmão germano. E, F, G, a gente colocou aqui ó, o número 2, tá? E nós colocamos o número 1 no I e no J, sobrinho filho de irmão unilateral. Tá? Então, está feita a divisão da herança entre os sobrinhos. Agora sim, vamos complicar um pouco, ainda dentre os sobrinhos. Vamos complicar aqui um pouquinho. Vamos imaginar que A, B, C, D morreram antes do que o H, mas também morreu antes do que o H o J, o sobrinho J. O sobrinho J morreu antes do que o H. Então, o H deixou 4 sobrinhos, E, F, G, I, 4 sobrinhos vivos.
e deixou o filho do sobrinho K vivo também. Pergunto, o K vai herdar ou não? E a resposta é não, não vai herdar. Por que que não vai herdar? Por que que o K não vai herdar? Porque só existe representação em favor do filho do irmão. Aqui é filho de sobrinho. Não existe representação. Só herdam os sobrinhos vivos, ou pelo menos concebidos, no momento da morte do autor da herança, no momento que o H morreu. Então, o que a gente tem que dividir a herança entre E, F, G e I. Lembra dessa regrinha? Não existe representação. Aqui atrás, ó, nós vimos isso. Só existe a única hipótese de representação em favor do filho do irmão. Olha aqui, ó, filho do irmão, filho de sobrinho, filho de primo, tio avô, sobrinho neto, não tem representação. Então, não existe representação aqui na divisão da herança entre os sobrinhos. Então, você tem que, o K não herda, mesmo estando vivo, não vai herdar. Por quê? Porque é filho de sobrinho, portanto, não tem representação. J não herda porque está morto, só vão herdar os sobrinhos vivos. Põe o número 2 no E, que é filho de sobrinho, filho de irmão germano. Põe o número 2 no F, que é sobrinho, filho de irmão germano. G é um sobrinho. O pai ou a mãe, o B de bola aqui é irmão germano também, põe o número 2. E o I é filho de unilateral, põe o número 1. Então vai ficar 2, 4, 6, 7, fica 2 sétimos, 2 sétimos, 2 sétimos e 1 sétimo. 2 sétimos para o E, 2 sétimos para o F, 2 sétimos para o G e 1 sétimo para o I. Percebe que o sobrinho, filho de germano, por exemplo, o E, herda o dobro, 2 sétimos, do que o sobrinho, filho de unilateral, que é o I, que herda 1 sétimo. Então, E herda 2 sétimos, F 2 sétimos, G 2 sétimos e o I herda 2 sétimos também. Então, tá aí a divisão da herança. J não herda porque está morto e o filho dele não herda porque não existe representação. Porque é filho de sobrinho, não tem representação. Aqui nos sobrinhos, esquece de representação. Então, aqui nos sobrinhos, se você lembrar de 2 regrinhas, você mata a charada, você faz a divisão da herança. Quais são as 2 regrinhas? Primeira regra. Cada sobrinho, filho de irmão germano, herda o dobro do que cada sobrinho, filho de unilateral. Essa primeira regra é importante lembrar. Cada sobrinho, filho de irmão germano, herda o dobro do que cada sobrinho, filho de unilateral. E a segunda regra, não existe representação. Aqui, entre os sobrinhos, não existe representação. Lembrou dessas 2 regras, você sabe fazer a divisão da herança entre os sobrinhos. Lembrando, claro, que se todos os sobrinhos são filhos de irmãos germanos, aí divide por igual. Se todos os sobrinhos são filhos de irmãos unilaterais, divide por igual também. Tá bom? E essa é a divisão da herança entre os sobrinhos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo? Muito bem. Tudo certo, obrigado, Letícia. Se o morto não deixou nenhum sobrinho, aí nós vamos continuar aqui na nossa lista de herdeiros. Se o morto não deixar nenhum descendente, nem ascendente, nem cônjuge, não deixou companheiro ou companheiro de não estável, nenhum irmão e nenhum sobrinho, a herança vai para os tios do morto, para os tios do morto. É isso que a gente vai estudar agora. Aqui, a divisão da herança é entre os tios. Se o morto não deixou nenhum sobrinho também, a herança vai para os tios. E aqui eu vou dar uma dica logo de cara. Se complicar, erra. Se inventar, erra. Por quê? Aqui dos tios é o mais fácil possível. O mais fácil possível. A herança é dividida igualmente entre os tios e as tias. E ponto final. Quem está vivo herda, quem está morto não herda, nem ninguém por ele, porque não existe representação. Aqui, então, dos tios não tem complicação. Não existe representação, não existe aquela história de germano não germano. Pega os tios e as tias vivos e vivas, divide por igual,
Quem está morto não herda, nem ninguém por ele, porque não tem representação. Se tiver filho, neto, bisneto, tataraneto dos tios, não vão ter representação, direito de herança. Então é bem simples. Pegam todos os tios e as tias e divide por igual. Não custa lembrar, vocês já sabem isso, estudaram lá em direito de família, não custa lembrar que quem são os tios e tias? Irmão e irmã do pai, irmão e irmã da mãe. Só. Parece que eu estou falando algo óbvio, mas tem que tomar cuidado com o seguinte. Vou imaginar que a minha mãe tenha uma irmã. A irmã da minha mãe é minha tia. A irmã da minha mãe é minha tia. O marido da minha tia não é meu tio. Juridicamente falando, não é tio. Tá? O que ele é meu? Nada. Juridicamente, não é nada. Vamos supor que meu pai tenha 2 irmãos. Meu pai tem 2 irmãos. Os irmãos do meu pai, os 2 irmãos do meu pai, são meus tios. Vamos supor que seja um solteiro e um casado. Esse homem casado é casado com uma mulher. Essa mulher é minha tia? Não. Ela não é tia. Não vai dividir a herança por 3. Porque a mulher do meu tio não é minha tia. Juridicamente falando, não é minha tia. Os tios são os 2 irmãos do meu pai. Tá? No mesmo exemplo lá, a irmã da minha mãe é minha tia. Então a herança vai para ela. O marido dela não é meu tio. É só a irmã da minha mãe é que é minha tia. Então, e tios e tias são irmão e irmã do pai, irmão e irmã da mãe. Só, tá? A mulher do meu tio não é tia. O marido da minha tia não é meu tio. Eu brinco até, eu falo, não precisa chegar em casa hoje e falar, você não é minha tia nem meu tio. Não precisa falar isso, né? Continua chamando de tio, de tia, tem consideração, gosta, tal. Mas juridicamente não tem direito à herança, não tem direito a nada, não são tios e tias. Tá? Então você vai pegar os tios de verdade, ou seja, juridicamente os tios e tias, irmão e irmã do pai e da mãe, e aí divide por igual. Divide por igual. Aqui, então, nos tios, é só isso, é bem simples, tá? Fácil de dividir a herança. Continuando aqui na ordem de vocação hereditária. Se também não deixou nenhum tio, se o morto não deixou nenhum descendente, nenhum ascendente, não era casado, não deixou cônjuge, não deixou companheiro ou companheira de união estável, nenhum irmão, nenhum sobrinho e nenhum tio, finalmente, os últimos herdeiros são os parentes colaterais de 4º grau. Quais são os parentes colaterais de 4º grau? Os primos irmãos, tios avós e sobrinhos netos. Primos irmãos, tios avós e sobrinhos netos são os parentes colaterais de 4º grau. Sobrinho neto é o neto do meu irmão. Lembra lá do seu irmão? O neto do meu irmão é meu sobrinho neto. E tios avós? Tios avós, lembra do seu avô ou da sua avó. O irmão do avô ou da avó são os tios avós. Então, são os irmãos dos avós. São os tios avós. Então, é isso que a gente vai ver agora, a divisão da herança, finalmente, nos últimos herdeiros da nossa lista de herdeiros, da ordem de vocação hereditária, que são os parentes colaterais de 4º grau. Vai ficar para os herdeiros parentes colaterais de 4º grau, se o morto não deixou nenhum irmão, sobrinho ou tio. Quem que herdam, então? Herdam os primos irmãos, os sobrinhos netos e os tios avós. Aqui eu vou dar a mesma dica que eu falei dos tios. Se inventar, vai errar. Bem simples, bem fácil que você acerta a divisão. Aqui não tem representação, não existe representação em favor de descendentes dos primos, de descendentes dos sobrinhos netos, de descendentes dos tios avós. Não tem representação. E aqui também não tem essa história de germano não germano. E também o primo, os irmãos, os tios avós e os sobrinhos netos estão no mesmo patamar. Recebem por igual. De modo que você pega todos os primos, todos os tios avós e todos os sobrinhos netos e divide por igual. Nem o primo está acima do sobrinho neto, nem o sobrinho neto acima do primo, nem o tio avô acima do primo, nem o primo acima do tio avô. Então, se eu tiver um primo, 2 sobrinhos netos,
um primo, 2 sobrinhos netos e um tio-avô, 4 pessoas, divide por 4. Se eu tiver um primo, 2 sobrinhos netos e 2 tios-avós, 5 pessoas, divide por 5. Então, você pega, soma todo mundo, soma todos os primos, mais todos os sobrinhos netos e mais todos os tios-avós. Divide tudo por igual, tá? Com os sobrinhos, netos, tios-avós e primos e irmãos juntos. Então, você fala, se tiver um primo, um tio-avô e um sobrinho neto, são 3 pessoas, divide por 3. Tá? Então, aqui não tem preferência. Portanto, eu dou essa dica. Aqui no 4º grau, os primos, irmãos, sobrinhos, netos e tios-avós, pega todos eles, primos, irmãos, tios-avós, sobrinhos, netos, divide por igual quem está vivo. Quem está morto, os descendentes não herdam por representação. Não existe representação. Todo mundo herda por igual, não tem alguém recebendo mais do que o outro. Todo mundo que está vivo herda por igual. Todos que estejam vivos, ou pelo menos concebidos, no momento da abertura da sucessão, ou seja, no momento da morte do autor da herança. Está aí a divisão da herança entre os parentes colaterais de 4º grau. Essa é a divisão da herança, então, no 4º grau, nos parentes colaterais de 4º grau, que são os primos irmãos, sobrinhos netos e tios-avós.